tecnologia básica para ninguém, então me desculpa, mas vocês que pediram, e eu estou com tudo isso represado, então vou para cima de vocês com as bases imunológicas das imunodeficiências primárias. Imunodeficiência primária também vem sendo chamada de erros inatos da imunidade, né? Como um paralelo aos erros inatos do metabolismo, porque são doenças genéticas, doenças que acontecem, né? Vão acontecer por conta de mutações, falhas genéticas, né? Então, portanto, são doenças em que essas falhas, essas mutações acontecem no desenvolvimento, né? São doenças congênitas, e existe um número imenso de doenças, né, caracterizadas como imunodeficiências primárias. Elas são caracterizadas assim a partir de um conjunto de características clínicas, genético-moleculares, obviamente, e laboratoriais, né? Então, o conjunto dessas características nos permite hoje identificar mais de 300 doenças classificadas como imunodeficiências primárias, e, obviamente, é humanamente impossível, né, e que a gente trate de um assunto desse, né, e percorra todas essas imunodeficiências. Então, vou falar um pouquinho de algumas, sim, né, das principais dentro dos principais grupos, mas o mais importante é fazer aquele apanhado geral do sistema imunológico para que, né, se a gente entende como o sistema imunológico funciona, né, e se a gente sabe onde é a falha genética, a gente consegue mais facilmente entender o que vai ficar comprometido em termos de resposta imune para aquele indivíduo, né? Então, essas doenças, elas são consideradas raras, né? Os dados de prevalência, eles variam bastante, dependendo de onde eles são reportados, né? Mas em torno de 1 para cada 2.000 nascimentos. E se a gente for considerar, né, a quantidade de doenças, né, que são classificadas como IDPs, né, imunodeficiências primárias, a gente começa a refletir, né, será que são tão raras assim? Né? Para vocês terem uma ideia, né, isso considerando todas, né, elas são mais prevalentes do que a fibrose cística, que é uma doença que a gente ouve falar com muito mais frequência, né? No Brasil, né, segundo a Associação Brasileira de Alergia e Imunologia, existem em torno de 170 mil pessoas com IDP, com imunodeficiência primária, sendo que de 70% a 90% desse contingente não é diagnosticado. Né? Então, acho que isso, quando eu falo de IDP para os meus alunos da medicina, eu friso bastante a importância do diagnóstico para eles, né, estarem atentos a sinais muito básicos, né, que podem levar à suspeita de uma imunodeficiência primária. Para vocês, né, que vão lidar com esse paciente, muitas vezes já diagnosticado, né, o que eu quero, né, deixar como mensagem para vocês é o entendimento, né, das bases imunológicas, para que vocês tenham conforto, né, e segurança para orientar bem, né, o paciente de vocês, e para conduzir bem a terapia do paciente de vocês. Bom, essas doenças, elas, né, fácil supor isso, elas vão levar a um funcionamento anormal do sistema imunológico, né, das células do sistema imunológico. Muitas vezes, né, essas doenças vão acontecer por conta de anormalidades nas células, né, do sistema imunológico diretamente.
né, anormalidades no processo de maturação dessas células, de formação dessas células. Ou podem acontecer anormalidades, né, defeitos genéticos em moléculas, né, em genes que codificam proteínas que, direta ou indiretamente, vão interferir na resposta imune. Então, em termos de aspectos gerais das imunodeficiências, e agora não só as primárias, as imunodeficiências, né, de uma forma geral, né, adquiridas também, a principal consequência que vai estar associada a essas doenças é o aumento da susceptibilidade às infecções, né? Algumas, inclusive, né, vão estar bastante associadas à manifestação de processos tumorais, neoplasias e doenças autoimunes. E, obviamente, que o quanto isso vai estar presente, né, infecções de repetição, padrões de infecção, né, desenvolvimento de neoplasias e autoimunidade, tudo isso vai estar associado com o ponto-chave da resposta que é afetado, né, ao grau, né, de acometimento do sistema imunológico. Quem se interessa e quem vai ler sobre imunodeficiência primária vai esbarrar com essa tabela em algum momento, né, que é uma tabela em que apresenta os 10 sinais de alerta para suspeita de imunodeficiência primária na infância, na criança. Na ocorrência de duas dessas 10 situações, né, pode-se suspeitar, e aí é preciso que haja, né, uma investigação mais a fundo. Né? Então, aqui tem 2 ou mais pneumonias no período de 1 ano, abscessos de repetição, um episódio de uma infecção grave, né, sistêmica, um quadro de sepse, meningite, criança que apresenta um efeito adverso quando toma a vacina BCG, né, eu vou falar um pouquinho, né, mais para frente. Algumas imunodeficiências, na verdade, elas estão dentro de síndromes e o indivíduo apresenta um fenótipo clínico característico, sugestivo, né? A história familiar é muito importante. Então, né, são sinais que, na ocorrência de mais de um desses, né, é preciso estar atento à possibilidade de imunodeficiência primária. E aí, cheguei ao momento do desafio, imunologia básica em um slide, e eu quem me conhece sabe que eu não ia deixar de fazer isso. Gente, isso aqui está sendo gravado, né? Esqueci, deixa eu me comportar melhor. Para quem já esqueceu, né, uma parte da história, ou para quem perdeu uma parte da história, e eu não sei se tem, né, quem nem sequer ouviu muito bem a história, a resposta imune, ela se dá em 2 fases, né? Uma fase inicial, que se inicia com a resposta dos fagócitos, dos nossos macrófagos e dos nossos neutrófilos. Fagócitos são células capazes de interagir com os micro-organismos e projetar, né, o seu citoplasma e a sua membrana em torno deles, para que eles sejam levados para dentro do citoplasma e para que eles sejam destruídos, né, por um arsenal químico e proteolítico, né, no interior dessas células. E na segunda fase da resposta, né, a gente tem a atuação dos nossos linfócitos, os linfócitos B e os linfócitos T. Os linfócitos B, eles são as células que, quando forem estimuladas pelo contato com as estruturas do patógeno, vão se transformar em células capazes de secretar, produzir anticorpos,
Anticorpos são proteínas que, entre outras funções, né, uma das funções primordiais dos anticorpos é aderir, né, se ligar, se encaixar na superfície do patógeno. Aqui seria uma bactéria, né, e aqui o anticorpo preso na superfície dela. E a interação do anticorpo numa superfície microbiana facilitaria essa interação do fagócito com o micro-organismo, com o patógeno. E essa interação, então, facilitada, promove uma fagocitose mais eficiente. Então, garante que um micro-organismo que esteja repleto de anticorpos na sua superfície, garante que ele seja mais facilmente destruído pelos fagócitos. Esse processo de fagocitose facilitada, né, assim, por um componente que faz uma espécie de ponte entre o fagócito e o micro-organismo, a gente chama de opsonização. Os anticorpos não são as únicas estruturas capazes de facilitar a fagocitose através desse processo de opsonização. Proteínas do sistema complemento, que são proteínas que circulam naturalmente no plasma, elas também, né, na medida em que elas reagem, né, num sistema de cascata, elas quebram, né, adquirem atividade enzimática e quebram proteínas, transformando-as em peptídeos, que também vão ter uma função, né, semelhante à do anticorpo, nesse sentido de facilitar a fagocitose. Além dos linfócitos B, os linfócitos T também vão, de uma forma indireta, contribuir para a ação dos fagócitos. Os linfócitos T, eles se dividem em duas grandes subpopulações, que são os linfócitos T auxiliares e os linfócitos T citotóxicos, né? O famoso linfócito TCD4 é o linfócito T auxiliar e o TCD8 é o linfócito T citotóxico. O T auxiliar é aquele linfócito T que, através da sua interação com outras células, né, interação célula-célula, e da sua liberação de citocinas, o linfócito TCD4 ele vai auxiliar vários outros mecanismos de defesa. Então, é assim que o linfócito T ele é capaz também de potencializar a capacidade fagocítica do macrófago. E, na medida em que ele também é capaz de auxiliar o linfócito B na sua produção de anticorpos, quando o linfócito B é auxiliado pelo T nesse processo, os anticorpos que o linfócito B produz são anticorpos com uma capacidade de aderência, né, ao micro-organismo muito maior, né, ou seja, são anticorpos de maior afinidade ao micro-organismo, né, e a produção desses anticorpos, ela pode perdurar por longos anos, quando o processo, né, de ativação do linfócito B sofre a influência do linfócito TCD4. Então, a gente diz que é um linfócito auxiliar porque ele auxilia outros braços da resposta imunológica, inclusive a própria função do linfócito TCD8 também depende do auxílio das citocinas do linfócito TCD4. O linfócito TCD8 é uma célula citotóxica, é uma célula capaz de reconhecer, né, de identificar células infectadas e células tumorais. Nem toda infecção, né, é por micro-organismos que ficam do lado de fora da célula. Algumas infecções, como, por exemplo, as infecções virais, micro-organismo patógeno, né, no caso do vírus, ele se instala dentro da célula, né? E aí, numa situação como essa, o anticorpo não tem a chance de aderir à superfície do vírus enquanto ele está dentro da célula. O único jeito para erradicar uma infecção como essa é ter a contribuição de células que são capazes de reconhecer as alterações, né, que uma infecção intracelular provoca na célula
e destrói essa célula que está abrigando, né, o patógeno intracelular. Né? Células tumorais, né, aquelas que alteram também, né, conseguem manifestar alguma alteração, né, então, em algum grau, essas células também são capazes de serem identificadas pelos nossos linfócitos TCD8 e também são capazes de ser eliminadas. Uma célula chamada de célula NK, que é uma célula que atua também numa fase inicial da resposta imune, ela exerce o mesmo mecanismo citolítico que o linfócito TCD8, embora o mecanismo de reconhecimento desse tipo de alteração seja diferente, ela, da mesma forma, ela é capaz de matar essas células, certo? E ainda eu estou mostrando aqui para vocês uma população de linfócitos T, e a gente vai ter dentro dessa população a grande maioria CD4, mas a gente também vai ter linfócitos T CD8, com função não de promover a resposta imune, mas sim de regular a resposta imune. Né? Essas células, elas têm um papel fundamental para prevenir as reações autoimunes que a gente frequentemente desenvolve, certo? Nem todo indivíduo, né, manifesta doença autoimune porque os seus mecanismos de regulação estão funcionando bem. E entre esses mecanismos de regulação está a atuação, né, compreendem a atuação de linfócitos T reguladores ou regulatórios, certo? Existem várias subpopulações aqui dentro desse grupo, mas, de uma forma geral, eles exercem, né, a função de prevenir o desenvolvimento, né, de doenças autoimunes. Então, visto tudo isso, né, a gente entende, né, que quando a infecção é por um micro-organismo extracelular, que não vai entrar dentro das nossas células, né, ou que vai permanecer entre as células ou na superfície dos tecidos, o importante é que a gente tenha os mecanismos de fagocitose acontecendo, né, de forma plena, certo? Quando a infecção é por um patógeno que infecta o interior da célula ou se abriga dentro dos fagócitos, porque consegue resistir aos mecanismos do fagócito, a gente precisa muito da atuação dos linfócitos T, né? Quando as infecções são virais, a gente depende muito da atuação do linfócito TCD8. Então, quando a gente começa a entender, né, a importância dos anticorpos, das proteínas do complemento, né, para nossa proteção contra patógenos extracelulares, né, a gente já começa a supor que qualquer falha nesses mecanismos vão predispor a infecções, né, associadas muito mais aos micro-organismos extracelulares do que aos vírus, por exemplo. Quando o acometimento se dá, né, na função ou na formação dos linfócitos T, os quadros já tendem a ser um pouco mais preocupantes, uma vez que, né, quando a gente entende a função do linfócito TCD4 e percebe o quanto ele o quanto ele influencia, né, em todas as faces da resposta imunológica, a gente vê o grau de comprometimento pode ser muito maior, né? Então, a gente entende melhor que quando o comprometimento se dá, né, na produção de anticorpos ou nas proteínas do sistema complemento, a gente entende por que os indivíduos, então, vão manifestar muito mais infecções por bactérias extracelulares, né? Infecções por bactérias capsuladas. As bactérias capsuladas, elas têm uma capa polissacarídica em volta da célula bacteriana que previnem o reconhecimento dessas bactérias pelo fagócito sem que elas estejam opsonizadas, certo? É mais frequente a ocorrência das infecções piogênicas, né? Aquelas que vão levar uma resposta inflamatória exacerbada, com formação de abscesso, de pus,
em indivíduos que têm falha na produção de anticorpo. Por quê? Porque vai haver uma dificuldade em eliminar essas bactérias. E aí a resposta inflamatória ela permanece, há um grande recrutamento de neutrófilos, né, para tentar fagocitar essas bactérias, e a fagocitose ela não é muito bem sucedida, né? Então, o processo inflamatório ele, né, permanece agudo, com formação de pus e abscesso. Quando a falha nos linfócitos T, né, comprometendo as funções citotóxicas, né, ou comprometendo a ativação de macrófagos, por isso a gente vai ter, né, as infecções intracelulares acontecendo, as neoplasias acontecendo, né, dependem da função, das funções citotóxicas para que elas sejam controladas e evitadas. A atividade reguladora, né, das nossas reações autoimunes depende da função de linfócito T, da formação de linfócito T. Então, daí, né, essa na verdade, é uma das causas pelas quais, né, as doenças autoimunes se manifestam mais nos indivíduos com essas imunodeficiências. A produção dos anticorpos de alta afinidade, que depende, né, do auxílio do linfócito T, fica comprometida. Então, também vai haver, né, uma falha no controle das infecções por bactérias extracelulares. E quando a deficiência é nos fagócitos, né, de uma forma mais restrita, além das infecções bacterianas mais recorrentes, a gente vai observar também infecções fúngicas, né? O controle das infecções fúngicas, ele se dá pela fagocitose, né? Então, quando a gente tem um funcionamento normal dos fagócitos, a gente consegue controlar facilmente as infecções fúngicas, porque a gente não tem um grande número de fungos com caráter patogênico, assim como a gente tem bactérias e vírus, né? Mas, em compensação, falhas, né, no processo, na atividade dos fagócitos, vão estar associadas às infecções fúngicas. Com relação à frequência, eu sempre sou muito reticente em falar de dados de frequência desses grupos de doenças de imunodeficiências, por conta da subnotificação, né, da falta de diagnóstico, muitos dados que são divergentes, mas eu trouxe, né, esses dados e coloquei essas referências aqui, que foi de onde eu tirei, muito mais para que a gente tenha uma noção da distribuição, né, da frequência relativa, né, dos principais grupos de imunodeficiências primárias. Na verdade, são 8 grupos, mas eu dividi em 5, digamos assim. Não vou abordar muito as que estão associadas a falhas na regulação da resposta, por exemplo. Então, o que eu quero que vocês percebam é que, né, a gente pode, de uma forma bruta, né, dividir elas em 3 grupos, aquelas que são decorrentes de defeitos na função dos linfócitos, e aqui dentro vão, né, vão estar as mais frequentes. O grupo em que os defeitos estão nos fagócitos, e um terceiro grupo onde os defeitos estão, né, nas proteínas do sistema complemento. Essas são as menos frequentes. Dentro, né, das doenças que são ocasionadas por defeitos na função dos linfócitos, de longe, né, as mais frequentes são aquelas que levam a prejuízos na produção dos anticorpos, né? Então, de 40% a 50% das imunodeficiências primárias são doenças em que há um prejuízo predominante na produção de anticorpos, certo? Seguido das imunodeficiências combinadas, em que a gente tem defeitos tanto na atividade, na função de linfócitos T quanto dos linfócitos B, e dentro desse grupo as menos frequentes são aquelas que a gente tem os prejuízos
predominantemente na atividade dos linfócitos T. Bom, então, como eu falei, eu vou falar um pouquinho de algumas doenças dentro desses 3 grupos, certo? E aí eu começo falando para vocês um pouquinho a respeito das imunodeficiências que afetam predominantemente a produção dos anticorpos. A mais comum, né, é a deficiência seletiva de IgA. A gente tem dados que apontam que a prevalência dela é de 1 para 6, pode ser de 1 para 600 nascidos vivos, né? Então, é muito comum, né, indivíduo com deficiência seletiva de IgA. Além de ser o mais comum, é também o padrão menos grave de imunodeficiência. O defeito genético, ele pode ser em alguns diferentes genes, né? Na verdade, não se tem ainda um conhecimento determinado, fechado a respeito do que realmente falha nesses indivíduos. Mas a gente sabe que é alguma falha na etapa terminal de diferenciação dos linfócitos B, que vão se transformar em células produtoras de IgA, certo? A maioria dos indivíduos é assintomático. É comum verificar que esses indivíduos que têm deficiência seletiva de IgA apresentam alergias respiratórias, alguns com alergias graves, né? Doença celíaca também é comum nesses indivíduos, o que às vezes atrapalha, inclusive, o diagnóstico da doença celíaca, não encontrar IgA, e aí uma forma de diagnosticar a doença celíaca é procurar a IgA específica, né, para proteína derivada do trigo. E aí não encontra, na verdade não encontra porque o indivíduo tem deficiência de IgA, não porque ele não tem a doença celíaca. Os indivíduos que apresentarem, né, infecções em decorrência dessa deficiência serão infecções que acometem, né, mucosa, porque as células, os linfócitos B que produzem IgA, né, eles vão predominantemente estar associados à mucosa. Então, as infecções que se adquirem através de trato respiratório, gastrointestinal, vão ser as infecções mais frequentes, certo? Uma parte importante dos indivíduos, né, uma proporção significativa de indivíduos que têm deficiência seletiva de IgA, apresentam anticorpos anti-IgA, imunoglobulina A no soro, certo? E isso contribui para que seja contraindicada a terapia que é classicamente adotada para os indivíduos que têm deficiência na produção de anticorpos, que é a reposição de imunoglobulinas. Então, no geral, esses pacientes não precisam repor imunoglobulina, né, no geral. Então, o tratamento, na maioria dos casos, não é necessário, certo? Quando, né, a deficiência não é tão seletiva assim, quando ela cursa junto com a deficiência de alguma outra classe de IgG, aí isso começa a ser avaliado, certo? Mas tudo isso depende, né, da presença desses anticorpos IgA no soro desses indivíduos, certo? Bom, a gama-globulinemias. Existe também um grupo de imunodeficiências que se encaixa dentro, né, das gama-globulinemias. Trouxe uma delas para mostrar para vocês, que é a chamada gama-globulinemia de Bruton, ou a gama-globulinemia ligada a X. E agora vocês vão ver, né, um exemplo de uma das tantas imunodeficiências cujo o gene mutado está no cromossomo X. E por isso que, de uma forma geral, né,
as imunodeficiências, elas acometem muito mais os meninos, né, do que as meninas, os homens do que as mulheres. Porque muitas dessas doenças estão associadas a mutações em genes presentes no cromossomo X, né? Como o homem só tem um cromossomo X, né? Ele só tem uma cópia desse gene, né? Então é o gene mutado. Se ele recebe o gene cromossomo X, né, de uma mãe portadora, com a falha, né, com o gene mutado, ele manifesta a doença. Então, dentro das gama-globulinemias, né, 85% dos casos é ligado a X, é a gama-globulinemia de Bruton. O gene que é afetado é o gene que codifica uma enzima chamada de tirosina quinase de Bruton, que é essencial, né, para uma etapa de maturação do linfócito B ainda dentro da medula óssea, né? Então, quando o linfócito B está começando a expressar, né, os seus receptores de antígeno, ou seja, proteínas de membrana essenciais para que ele interaja com o micro-organismo, com as estruturas do micro-organismo, e seja capaz de responder, de ser ativado e responder a esse micro-organismo produzindo os anticorpos, né? Esses receptores não são expressos na ausência dessa proteína. Então, é como se ficasse congelado, né? Como se as células avançassem até esse estágio de maturação, mas não seguissem, né? Não avançam, né, nas reações para que se tenha um linfócito B maduro e competente, certo? Então, os pacientes, né, que têm esse tipo de gama-globulinemia, eles têm um perfil imunológico característico, né, em que, se for avaliar a quantidade de linfócito B, né, no sangue desses indivíduos, se percebe uma frequência muito baixa de linfócito B, né? É possível fazer isso, claro que não é através de um exame de sangue comum, é preciso que se avalie os subtipos de linfócito, né? Então, é contado, né, separadamente linfócito B, linfócito T, e se percebe que menos de 2% dos linfócitos, né, no paciente com a gama-globulina de Bruton, são linfócitos B, né? O normal é de 5% a 10%. E, obviamente, que, né, com uma produção baixíssima de linfócito B, consequentemente, a produção de anticorpo, de uma forma geral, né, vai ser muito comprometido, né? Então, ele tem redução acentuada de qualquer classe, qualquer tipo de anticorpo, né? A imunodeficiência comum variável é um outro tipo de imunodeficiência que afeta predominantemente a produção de anticorpo. Só que o nome já está dizendo, né? É uma imunodeficiência com manifestações clínicas muito variáveis entre os pacientes. E é comum. Então, não entre os pacientes com imunodeficiência primária, não é incomum encontrar pacientes com imunodeficiência comum variável, certo? Interessantemente, existem duas fases, né, da vida do indivíduo em que é mais propenso, né, a emergir a doença, né, que é de 6 a 8 anos, e depois um pouco mais velho, de 15 a 35 anos. Então, esses são duas fases de pico de incidência da doença. A falha genética, ela também pode estar em diferentes genes, certo? E são genes que codificam proteínas que são importantes para garantir a sobrevivência do linfócito B ou para garantir sinais importantes dentro do processo de ativação, né, do mecanismo de ativação desse linfócito, certo? Então,
vai afetar, né, ou a manutenção desses linfócitos, né, ou o processo de ativação desses linfócitos B, certo? De uma forma geral, né, indivíduos que têm comprometimento na produção de anticorpos, e aí seja por gama-globulinemia, seja por imunodeficiência comum variável, eles são assintomáticos nos primeiros meses, né? Até 6 meses, alguns até 8 meses. Não se percebe esse padrão de infecções bacterianas recorrentes, otites, pneumonia, bronquite, que são recorrentes num paciente com imunodeficiência de anticorpo. Elas demoram, né, a ocorrer. Por quê? Por conta da proteção que essas crianças ainda têm, né, fornecida pelas IgGs transplacentárias, né? A IgG materna, ela atravessa a placenta e passa, né, para o feto. Então, a criança nasce com IgG materna, com o mesmo repertório de IgGs que a mãe tem, IgGs para todos os micro-organismos que essa mulher já entrou em contato, né, ao longo da vida dela. A criança nasce com esse mesmo repertório, né? Então, com o tempo, a concentração, o título dessas IgGs maternas na circulação da criança após o nascimento começa a cair, né? Obviamente. E aí é que vai começar, né, a acontecer as infecções, né? Infecções por bactérias capsuladas, principalmente Streptococcus pyogenes, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza. De novo, bactérias que apresentam uma cápsula polissacarídica em volta da célula bacteriana, e essa cápsula polissacarídica, ela é um mecanismo de evasão dessas bactérias, né, da nossa fagocitose. Essa cápsula polissacarídica, ela repele o fagócito. Alguns tipos de cápsula não deixam, né, as proteínas do sistema complemento se fixarem na superfície do micro-organismo para que elas consigam reagir em cascata, para que sejam gerados aqueles peptídeos com capacidade opsonizante. Então, o que funciona para lidar com esse tipo de infecção é a opsonização pelos anticorpos, né, para que esse tipo de bactéria seja fagocitada com eficiência, certo? Então, na ausência dos anticorpos, né, essas infecções serão as mais comuns, certo? Não quer dizer que outras não possam ocorrer. A síndrome da hiper-IgM, quando eu mostrei para vocês esse slide aqui, né, eu coloquei ela um pouquinho afastada desse grupo, né, que é o grupo das imunodeficiências que afetam predominantemente a produção dos anticorpos. Por quê? Porque dependendo do gene afetado, né, então a gente pode ter mais de um tipo de gene diferente levando a esse mesmo quadro, a gente vai ter uma imunodeficiência com comprometimento predominantemente na produção de anticorpo, ou pode ter uma imunodeficiência que afete também a resposta de linfócitos T, certo? Como que a gente chega nessa síndrome de hiper-IgM? Para que a gente entenda, né, como que a gente chega num indivíduo que produz muita IgM e pouca das outras classes de anticorpo, é isso que quer dizer, né, um indivíduo com hiper-IgM, é preciso a gente entender como é que ocorre a produção de anticorpos envolvendo o auxílio, né, do linfócito T. Bom, o linfócito T auxiliar, né, ele
uma vez que ele é ativado, né, por estruturas do patógeno que são levadas até ele pelas células dendríticas, esse linfócito T prolifera e alguns dessas células originadas desse foco de proliferação vão auxiliar também o linfócito B. Que linfócito B? Linfócito B também que está respondendo a este mesmo micro-organismo que chegou até esse linfócito B, vindo da linfa, vindo do sangue. Então, esse linfócito B, que é capaz de interagir com a estrutura do patógeno, é o linfócito B que vai ir de encontro, né, ao linfócito T e vai estabelecer uma interação física com esse linfócito T. Então, existe um contato membrana a membrana entre linfócito T e linfócito B. Esse contato membrana a membrana é essencial, né, para que esse linfócito T auxilie o linfócito B nas reações que ele vai passar, né, até que ele chegue a ser uma célula capaz de produzir um anticorpo. Bom, o linfócito B, quando ele é estimulado pelas estruturas do patógeno e vem ao encontro do linfócito T, ele já é capaz, né, de proliferar e dar origem a células chamadas de plasmócito, que de fato são as células que produzem os anticorpos, né? Então, independente desse contato aqui, os linfócitos B que encontram as estruturas do patógeno, eles entram em proliferação também, né? E começam a se transformar em células produtoras de anticorpos. Só que essas células produtoras de anticorpos, nessa fase inicial, que ainda independe do contato com o linfócito T, são células que vão produzir predominantemente anticorpos da classe IgM, que são anticorpos com capacidade de interação com o antígeno, obviamente, com o patógeno, né? Mas que não tem uma capacidade de interação tão firme quanto as demais classes de anticorpos, né? Por isso que a gente diz que a IgM é um anticorpo de baixa afinidade, né? Então, o que eu chamo de afinidade é essa capacidade de interagir com o micro-organismo e permanecer associado a ele, não soltar, certo? Então, isso aqui vai acontecer independente desta interação com o linfócito T, certo? Então, o que vai acontecer que depende desta interação? O que vai acontecer que depende dessa interação é que esse linfócito B continue proliferando e venha se transformar em plasmócitos, não mais produtores de IgM, mas que já sejam capazes de produzir outras classes de anticorpos, como a IgG, por exemplo, que tenham uma afinidade muito maior pelo micro-organismo, ou seja, anticorpo que vai se ligar ao micro-organismo e vai se manter associado a ele, garantindo uma opsonização eficiente, garantindo uma neutralização eficiente desse micro-organismo, certo? Além disso, né, esse contato aqui promove a diferenciação desse linfócito B em células secretoras de plasmócito de longa duração, de longa permanência no organismo. Então, garante, né, que a produção de anticorpo para esse patógeno, ela se sustente durante muito tempo na vida desse indivíduo, certo? Então, se eu ampliar essa interação aqui, e o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, que essa interação, ela vai fornecer, então, esses sinais de reações bioquímicas intracelulares no linfócito B, para que ele troque a classe de IgM para IgG ou IgA, para que ele aumente a afinidade desses anticorpos e se transforme em células de vida longa, mas também é importante para as funções do linfócito T.
é a partir da interação do linfócito T, né, com o linfócito B, com macrófagos, com outras células, as células que ele auxilia, é a partir dessa interação que ele consegue produzir as citocinas, né, que complementam esse processo de ativação, certo? Bom, quando essa interação entre linfócito T e linfócito B, então, ocorre, entre as reações que são estimuladas aqui dentro do linfócito B, uma delas é a ativação de uma enzima chamada AID, né? E essa enzima é que é chave para esses processos, para trocar a classe do anticorpo, para aumentar a afinidade do anticorpo. Então, algumas síndromes de hiperigêmia, elas acontecem em função da mutação no gene que codifica essa enzima, certo? Então, se essa enzima não funciona, mesmo que haja essa interação adequada aqui, se a enzima não funciona, né, se há um defeito genético no gene que codifica a enzima, não vai haver troca de classe de IgM para outras classes, né? Mesmo, né, que esse indivíduo tenha maturação adequada, número normal de linfócitos B circulantes. E é isso que a gente encontra nesse paciente, né? Se a mutação for numa proteína, não do linfócito B, mas do linfócito T, chamada de ligante de CD40, o imunologista não tem a menor criatividade para nomear proteínas da resposta imune, se a mutação for no ligante CD40, também conhecido como CD154, gene esse que está no cromossomo X, portanto, este padrão também vai acontecer, né? Vai se manifestar em indivíduos do sexo masculino. Não vai haver, né, essa interação, que é uma interação necessária para ativar a AID e é uma interação necessária para ativar o T. Então, não só ocorrer, né, os eventos os quais dependem da AID, como também não vai haver ativação do T para que ele produza citocinas, certo? Lembrando que o linfócito T, ele não auxilia só o linfócito B, através das suas citocinas, né, e desse contato aqui, membrana a membrana, ele também vai auxiliar o macrófago, certo? Então, se isso aqui não ocorre, né, se essa estimulação aqui não ocorre, ele é uma célula incapaz de produzir citocinas adequadamente e, portanto, não vai auxiliar, né, não só o linfócito B, como também não vai auxiliar os macrófagos. Por isso, né, que os indivíduos que têm esse padrão de defeito genético têm um prognóstico pior, porque ele não afeta apenas, né, o seu padrão de produção de anticorpo, ele afeta também a sua resposta de linfócito TCD4, certo? Então, são indivíduos que têm maior predisposição a linfoma, a doenças autoimunes, infecções por um fungo oportunista, que é o Pneumocystis gyrovese, né, facilmente combatido se o macrófago, né, tem suas funções plenamente acontecendo. Na ausência do auxílio do linfócito T, então, as funções do macrófago não serão potencializadas, daí, né, a maior predisposição a infecções por esse tipo de micro-organismo. Então, indivíduos que têm comprometimento na produção de anticorpos, né, vão ter alguma anormalidade na sua concentração de imunoglobulina, né? Ou uma diminuição total, ou uma concentração anormal de IgM, né, muito acima do normal. Isso, né, é um forte indicativo, né, de uma doença, de uma imunodeficiência, se isso estiver associado com outros, né, com outros quadros, né, com aspectos clínicos, obviamente.
E aí, né, quando se percebe essas anormalidades, né, pode-se procurar por anormalidades em anticorpos que essa criança deveria apresentar, né, anticorpos específicos. Né? Então, por exemplo, se é uma criança que tem o tipo sanguíneo A, ela deveria ter anticorpos anti o tipo sanguíneo B, né, as isohemaglutininas sanguíneas, né, antigrupamento sanguíneo. Né? E muitas dessas crianças têm ausência desses anticorpos ou diminuição. Né? Se a criança foi vacinada com as vacinas da infância, ela precisa, né, é normal que você encontre os anticorpos específicos para esses micro-organismos da vacina. Né? Se recebeu vacina de sarampo, antitétano, antidifteria, é normal que se encontre os anticorpos, né, contra esses antígenos no plasma de uma criança vacinada. Né? E os indivíduos que têm, né, esse tipo de imunodeficiência pode ter alguma diminuição na produção desses anticorpos. Né? Então, o tratamento para essas imunodeficiências é feito com a reposição de imunoglobulinas, né? Com as imunoglobulinas que são concentradas, né? E são administradas como um produto obtido de um conjunto de doadores sadios, certo? Que vão apresentar imunoglobulinas para os micro-organismos de maior prevalência naquele meio, né? Naquela comunidade. Então, essas imunoglobulinas, mais de 95% delas, né, é da classe IgG. Existe um padrão de distribuição entre as diferentes subclasses de IgG. Também muitas apresentam traços de IgA, né? Por isso o cuidado de administrar por isso se contraindica administrar essas imunoglobulinas para os indivíduos que têm a deficiência seletiva de IgA com anticorpos anti-IgA, né? Mas esse é um tratamento, né, que a gente chama de imunização passiva. O indivíduo ele recebe o anticorpo pronto. Ele não recebe a célula que produz anticorpo, ele recebe o anticorpo pronto. E anticorpo é proteína. E proteína, depois de algumas semanas, ela é degradada no nosso organismo, certo? Por isso que esses pacientes precisam, né, dessa terapia de reposição praticamente mensalmente. Né? O tempo de duração das imunoglobulinas é de 3 a 4 semanas. Então, esses pacientes, eles mensalmente precisam receber, né, imunoglobulina, que hoje já tem na forma subcutânea. O professor Elisa talvez fale um pouco melhor sobre isso, tem mais propriedade de falar sobre isso do que eu, mas acredito que a maioria dos pacientes, a grande maioria, receba ela endovenosa, então precisa ir, né, a uma unidade hospitalar, né, receber os cuidados da enfermagem diretamente, né, para fazer a sua reposição. E agora, então, eu passo para as imunodeficiências combinadas severas, as imunodeficiências combinadas que são graves, correspondem a emergências pediátricas, né, que estão associadas a um índice muito alto de mortalidade no primeiro ano de vida. O que eu trouxe aqui são imagens do David, né, que foi o primeiro caso público de imunodeficiência combinada severa, que a gente chama de SCID, que é a sigla em inglês, que foi chamado do menino da bolha, né, que precisava ficar completamente isolado do meio ambiente, porque esse padrão de imunodeficiência, né, como o nome já diz, ela combina tanto o linfócito T quanto o B, e, portanto, né, compromete todo o sistema imunológico da criança e deixa ele absolutamente vulnerável, né, a todo e qualquer micro-organismo do ambiente, mesmo aqueles que não são patogênicos, né, as infecções oportunistas. Aqui o David um pouquinho mais velho,
usando o macacão que a NASA fez para ele, né? Ele saiu da bolha, mas continuou vivendo isolado, de certa forma, e desde 12 anos de idade, quando ele fez um transplante de medula óssea, que é o tratamento padrão ouro, né, para muitas imunodeficiências, mas não foi bem sucedido. Bom, então voltei com essa imagem aqui para vocês, foi a imagem que eu usei para mostrar, né, onde era a falha na gama-globulinemia de Bruton, que era aqui, para mostrar onde é a falha de algumas das SCIDs, né? Então, a gente tem SCIDs que comprometem o processo de maturação tanto do T quanto do B, certo? E uma que compromete diretamente a maturação do T. Só que comprometendo a maturação do T, né, a gente sabe que não vai haver auxílio para produção de anticorpos de alta afinidade, não vai haver auxílio para otimização de fagocitose, não há auxílio para diferenciação de linfócito TCD8, então, né, não há formação, na verdade, de nenhum subtipo de linfócito T. Entre as SCIDs, né, a mais comum é a ligada a X, então, mais uma vez, uma imunodeficiência que vai acometer indivíduos do sexo masculino, os meninos. Neste padrão, né, de SCID, a SCID ligada a X, o gene afetado pode ser, na verdade, dois tipos de genes, né? Mutação no gene que codifica a cadeia gama comum. Quem é esta cadeia gama comum? Que proteína é essa? Esta cadeia gama comum, na verdade, ela é uma subunidade que compõe diferentes receptores de citocinas. Então, para uma citocina causar efeito numa determinada célula, para ela modificar o comportamento de uma determinada célula, para ela fazer uma célula responder a essa citocina, é preciso que esta célula tenha um receptor que encaixe nesta citocina, para que esse encaixe desencadeie as reações necessárias para que essa célula responda a esta citocina. Esta cadeia gama comum, então, ela compõe receptor para citocinas diferentes, certo? Então, vejam, né, os receptores são diferentes, mas uma parte deles é igual, e esta parte igual é esta tal de cadeia gama. Então, esta cadeia gama, ela compõe o receptor para interleucina 2, interleucina 4, interleucina 7, interleucina 9, interleucina 15, interleucina 21. Então, se a gente sabe, né, qual é o papel dessas citocinas na resposta imune, a gente vai entender que essas citocinas não vão funcionar, porque as células não vão estar responsivas a ela, né? Então, a interleucina 2, por exemplo, é a citocina essencial para que o linfócito T entre em proliferação. Não, se o linfócito T não interage com a interleucina 2, ele não prolifera, certo? Interleucina 4 é importante para os processos de diferenciação do linfócito B em célula produtora de anticorpo. A interleucina 9 é importante para determinadas etapas de hematopoiese, né, de diferenciação das células na medula óssea. Interleucina 21, essencial para que os anticorpos de alta afinidade sejam produzidos. Então, é essencial para a diferenciação do linfócito B em célula produtora de anticorpos de alta afinidade. Importante também para as células T, para a função das células NK. E a interleucina 7 e a interleucina 15 são citocinas importantes para a manutenção e desenvolvimento de linfócito T e célula NK. Então, vejam que desenvolvimento de linfócito T e de NK é diretamente comprometido, né,
quando a gente tem uma deficiência na resposta a essas citocinas, certo? Não há um comprometimento direto na maturação, no desenvolvimento do linfócito B. Por isso que os pacientes que têm esse tipo de imunodeficiência, eles têm, né, uma ausência, uma diminuição acentuada de linfócito T e célula NK, mas tem uma contagem normal de linfócito B, certo? Uma outra possibilidade de falha, levando a um padrão idêntico, né, de manifestação clínica e de perfil imunológico, seria uma mutação no gene que codifica uma proteína que desencadeia a sinalização, que é essa cadeia gama comum da, que é a proteína JAK3, certo? Esse gene não está no cromossomo X, tá? Então seria um padrão autossômico recessivo, certo? Mas com o mesmo perfil clínico e imunológico. Um outro caso de SCID seria a deficiência da adenosina desaminase, né, uma enzima, né, então seria uma falha no gene que codifica essa enzima. Em torno de 15% dos casos de SCID, né, são determinados por essa falha genética. E essa enzima ela tem uma função metabólica. Então, vejam, né, não é uma enzima que age, que tem uma função imunológica direta, né? É uma enzima que deamina deoxiadenosina. Quem é deoxiadenosina? Deoxiadenosina é um intermediário da síntese de DNA, certo? Que é formado naturalmente durante a síntese de DNA para que as células se repliquem, né? Só que a deoxiadenosina, ela tem um caráter tóxico. E os linfócitos, eles são especialmente sensíveis ao acúmulo da deoxiadenosina, né? Os linfócitos em desenvolvimento. Então, essa enzima, a adenosina desaminase, o papel dela é deaminar a deoxiadenosina. E isso compromete o desenvolvimento dos linfócitos. Então, esse indivíduo ele tem prejuízo, né, na formação tanto de T quanto de NK, como também de linfócito B, certo? Como há um comprometimento, né, na formação de linfócitos, célula NK, esses indivíduos apresentam atrofia de tecido linfóide periférico, né, atrofia de tonsila, de linfonodo, o timo é reduzido, né, uma hipoplasia tímica, e, consequentemente, níveis reduzidos de anticorpos, em função do prejuízo do auxílio do linfócito T, certo? Ou mesmo da ausência do linfócito B, no caso da deficiência da adenosina deaminase, certo? Transplante de medula óssea é padrão ouro, certo, para o tratamento, mas a gente sabe o quanto é difícil, né? Um transplante de medula óssea bem sucedido, né? Irmãos compatíveis. Recentemente tem se chegado muito próximo de uma terapia gênica utilizando vírus símio, né, da imunodeficiência, lentivírus, modificados, né? Então, as células da medula são retiradas da criança, são infectadas com esse vírus, né? E tem-se obtido um relativo sucesso na reversão, né, dessas alterações genéticas, na verdade, né? Esse vírus produz os genes corretos e tem se acompanhado, né? Claro que é preciso que se aumente o número de
de estudos e de acompanhamento, mas tem se mostrado relativamente promissor esse tipo de terapia, certo? No caso, da deficiência da enzima, existe a possibilidade de administrar a enzima bovina na criança, né, pegilada, associada ao polietilenglicol. Não recupera totalmente, né, mas minimiza um pouco os efeitos, né, os aspectos clínicos, e a terapia com reposição de imunoglobulina, né, ela é recomendada também. Trouxe para vocês algumas imunodeficiências que são combinadas, mas que são associadas a síndromes. São imunodeficiências que têm um espectro clínico que não é restrito apenas a falhas na resposta imune. Essas imunodeficiências, elas são, inclusive, associadas a alterações fenotípicas, né, a biotipos característicos. Então, uma delas é a síndrome de George, em que há um desenvolvimento comprometido da terceira e da quarta bolsas faríngeas, né? E essas estruturas embrionárias dão origem ao timo, né? E a glândulas paratireoides. Então, em termos de comprometimento na resposta imune, né? Esse indivíduo não desenvolve o timo ou desenvolve muito pouco, né? Hipoplasia ou agenesia tímica. Consequentemente, sendo o timo o tecido linfóide onde vai ocorrer a maturação dos linfócitos T, consequentemente, esse indivíduo não forma linfócito T, né, em número adequado, consequentemente, não tem auxílio na produção de anticorpos. As outras alterações dizem respeito à homeostase anormal de cálcio, então esse indivíduo tem tetania, desenvolvimento anormal de grandes vasos, então ele tem anomalias cardíacas, deformidades faciais, então tem um fenótipo característico com uma implantação mais baixa das orelhas, fenda palatina, né, uma mandíbula menos desenvolvida. Esses indivíduos, em função, né, da ausência de linfócito T para auxiliar macrófago, para auxiliar linfócito B, infecções por micobactérias, que são as bactérias que se alojam dentro dos macrófagos, vão ser as mais comuns, mas também as infecções fúngicas, infecções virais, porque não terá linfócito citotóxico para combater esse tipo de infecção. Transplante de timo fetal ou transplante de medula óssea é o que pode corrigir, né, esse tipo de imunodeficiência. A ataxia telangiectasia, ela é um outro tipo de imunodeficiência desse grupo, em que ocorre a mutação num gene chamado de ATM. Esse gene está no cromossomo 11. E ele codifica uma proteína que é envolvida em crescimento celular, ciclo celular, crescimento, divisão, mas é também uma proteína que regula a maquinaria de reparo do DNA, né? Então, a gente sabe que, eventualmente, mutações acontecem durante a replicação do DNA, né? Só que essas mutações, elas são revertidas, elas são consertadas, reparadas por uma maquinaria enzimática que, né, tem uma regulação. E uma dessas proteínas que regula essa maquinaria de reparo é codificada por esse gene. Então, genes do cromossomo 11 estarão muito mais propensos, né, a carregarem essas mutações. E entre, né, os genes que estão no cromossomo 11, estão os genes que codificam as RAGs, que são enzimas essenciais para a expressão dos receptores de antígenos dos linfócitos, ou seja, aquelas estruturas que vão estabelecer o contato do linfócito com as estruturas do micro-organismo, para que os linfócitos sejam ativados. A proteína CD3 também é um gene codificado pelo cromossomo 11, essencial para a ativação do linfócito T. E aí, então, consequentemente, mutações, né, nesses genes vão comprometer o desenvolvimento dos linfócitos, certo? Que o linfócito, se
não expressa o seu receptor de antígeno, qual depende das RAGs para ser expresso, ele não matura, não se desenvolve, certo? Então, nessa síndrome, né, esse indivíduo, além de uma produção deficiente de anticorpos, né, de hipogama-globulinemia, ele vai ter um prejuízo na quantidade dos linfócitos que ele consegue formar, certo? Susceptibilidade às infecções sinopulmonares, né, as otites, as pneumonias, bactérias capsuladas, vírus. Em termos de fenótipo, né, esses indivíduos eles apresentam ataxia cerebelar progressiva, porque essa proteína ela controla a apoptose da célula, né? Então, uma falha nessa proteína deixa células mais propensas à apoptose, e entre essas células que estão mais que incorrem mais nesse processo são as células do cerebelo, da região que controla o movimento, né? Então, essas crianças têm uma ataxia, esse descontrole do movimento, que ela vai perdendo progressivamente, inclusive isso se reflete na fala da criança, e a telangiectasia ocular e cutânea, né? Os vasos se alargam e ficam mais superficiais, né? Você consegue observar, né, isso mais a partir do 3º ano de vida da criança. Tem um curso que é bastante variável, né, mas de qualquer forma ele é progressivo, certo? Chegando às imunodeficiências de fagócito, a doença granulomatosa crônica é a principal desse grupo, mais uma das que é ligada ao cromossomo X, né, 2/3 das doenças que vão afetar a função dos fagócitos são relacionadas a genes expressos no cromossomo X, né? E o que acontece? Onde é a falha? A falha é em uma das subunidades que compõem uma enzima chamada de fagócito oxidase, ou NADPH oxidase. Qual é o papel desta enzima? O papel dessa enzima é produzir grande parte daquele arsenal químico que vai contribuir para a destruição dos micro-organismos que o fagócito internaliza. Essa enzima, o substrato dela é o oxigênio molecular. Então, ela converte o oxigênio molecular em íons singleto, e enzimas da própria célula, do próprio fagócito, vão convertendo, né, esses intermediários reativos em peróxido de hidrogênio, que, por sua vez, vai ser convertido em perclórico. Esses componentes são altamente tóxicos, né? E eles é que contribuem, em grande parte, para levar à destruição do micro-organismo que é internalizado, certo? Várias dessas subunidades que compõem essa enzima, né, na verdade, podem vir de um gene mutado, né? Então, a maioria das mutações está nas subunidades que são codificadas pelo cromossomo X, certo? Então, há uma deficiência na eliminação do micro-organismo que é fagocitado, né? Então, o processo de reconhecimento, internalização é eficiente, mas dentro do fagócito, ele não consegue ser eficientemente destruído, principalmente se tratar de um micro-organismo catalase positivo, né, como é o caso dos estafilococos, por exemplo, a maioria dos fungos, como aspergilos, que é o gênero mais comumente associado a esse tipo de doença. Esses patógenos, eles produzem uma enzima chamada de catalase, que decompõe o peróxido de hidrogênio, certo? Então, por mais que haja uma atividade residual, por mais que a mutação não seja suficiente para inviabilizar completamente a atividade dessa enzima, se o micro-organismo ele for produtor de catalase, o pouco peróxido de hidrogênio, né, que vai ser produzido vai ser decomposto,
né? Você nem chega, então, a formar o íon perclórico, certo? Então, é frequente as infecções por micro-organismos catalase positivo, como estafilococos e aspergilos. A doença é chamada de granulomatose crônica porque ela é associada a processos inflamatórios crônicos. Primeiro, se a gente não elimina, né, o estímulo que causa a inflamação, no caso, né, o agente infeccioso, a inflamação permanece. Então, se o fagócito não é eficiente para eliminar, a inflamação permanece, né? E um fagócito que é constantemente estimulado, né, pelos outros braços da resposta, pelo linfócito T, por exemplo, ele tende a mudar a sua morfologia, ele tende a se tornar uma célula epitelioide, ele se funde a outros macrófagos, e isso, né, esses macrófagos alterados, né, produto de um estímulo constante das citocinas produzidas pelos linfócitos T e CD4, formam, né, compõem a estrutura que a gente chama de granuloma, certo? Então, esses indivíduos, né, como eles têm, né, as outras funções imunológicas funcionando, né, apropriadamente, né, a eliminação intracelular que está falha, há a tendência à formação de granuloma, certo? Mas, além disso, outros processos que dependem da formação desse arsenal químico derivado do oxigênio também ficam comprometidos, né? Então, por exemplo, vias apoptóticas, formação das armadilhas extracelulares de neutrófilos, tudo isso depende da formação dos radicais livres, né? Então, formação desses radicais livres derivados do oxigênio é importante não só como mecanismo microbicida, mas como o próprio regulador da inflamação, né? Para que o processo inflamatório comece a ser resolvido, é importante que haja o consumo do oxigênio, né, dentro da célula. E isso fica, né, falho nos indivíduos que têm esse perfil de imunodeficiência. Assim como algumas outras imunodeficiências demandam uma antibiótico terapia em muitas fases, né, demanda uma antibiótico terapia profilática e injeções regulares de interferon, porque às vezes com, né, um boost, né, um reforço nessa citocina que potencializa a função do macrófago, se ele tem alguma atividade residual da enzima, ela consegue ser mais estimulada e elevar a produção desses radicais livres. As deficiências de adesão leucocitária também são deficiências de fagócito, mas não na atividade do fagócito em si, no processo de chegada do fagócito ao foco da infecção, né? E aí a gente vai estar falando principalmente dos neutrófilos, certo? Mas também de qualquer leucócito. O linfócito T também vai precisar chegar, né, ao foco da infecção para auxiliar um macrófago, por exemplo. Nesse tipo de imunodeficiência, a gente encontra dois padrões de falha genética. Então, a gente tem dois tipos de deficiência de adesão leucocitária, tipo 1, em que a falha genética é na integrina beta-2, também chamada de CD18, que compõe receptor para proteínas do sistema complemento. Então, a opsonização pelo complemento fica comprometida, né? E essa integrina é essencial para o rolamento dos leucócitos na parede do endotélio, para que eles façam a diapedese, para que eles saiam de dentro do vaso sanguíneo e cheguem ao tecido, né? Então, é essencial para que o leucócito estabeleça essa interação com a parede das células endoteliais. Então, na ausência, né, ou no comprometimento da expressão, né, ou numa baixa expressão dessas proteínas, esses processos ficam comprometidos, tá?
Elas também participam da sinapse imunológica, né, estabilizando a interação entre as células T e as células dendríticas. Então, alguns efeitos são muito proeminentes, como recrutamento celular, né, e outros são mais sutis, mas, de qualquer forma, o prejuízo, né, ele vai além do recrutamento celular. Então, as infecções bacterianas e fúngicas, né, vão ser recorrentes, apesar de haver contagem de leucócitos normal, e de, inclusive, haver um aumento na produção dos leucócitos, né? A gente sabe que infecções bacterianas, elas estimulam a nossa medula óssea a aumentar a produção dos leucócitos para que a gente tenha célula suficiente para combater a infecção, né? Só que eles não chegam, certo? Então, a leucocitose, ela está presente, mas outro aspecto que é característico das infecções bacterianas, que é a formação de pus, não vai acontecer, porque a formação de pus acontece por conta da migração dos neutrófilos para dentro do foco da infecção, levando, né, a uma lesão tecidual, né, a coleção de líquido vindo do edema, em função da formação do edema, os restos, os debris celulares, né, tudo isso compõe o pus, que então não é formado justamente porque não há esse recrutamento. No outro padrão de infecção, de deficiência de adesão, seria uma deficiência também numa proteína importante para esse processo de interação do leucócito com a parede do endotélio, para que ele faça diapedese, mas, na verdade, não é diretamente na proteína, é na glicosilação que essa proteína sofre. Então, o defeito genético é numa enzima que forma a fucose que é ligada a essas proteínas, a essas glicoproteínas. Só que proteína fucosilada, ela não existe só em leucócito, ela existe em várias outras células e ela é importante para interação célula-célula e em vários outros sistemas. Então, esse padrão de imunodeficiência, ele não só acarreta esse mesmo perfil, né, de prejuízo no recrutamento e susceptibilidade à infecção, mas ele também está associado a retardo mental e de crescimento. Então, ele tem um prognóstico pior. Para terminar, né, as imunodeficiências do complemento, que são as menos frequentes, elas podem se dar em várias proteínas, desse sistema de proteínas que compõem o sistema complemento, né? Então, essas proteínas, elas reagem umas com as outras numa sequência, como eu falei, para que se formem enzimas capazes de gerar aqueles peptídeos que têm função opsonizante, né? E isso aqui é um ponto-chave na ativação na ativação das proteínas do complemento, formar essas opsoninas, certo? Só que existem 3 vias diferentes para a gente chegar aqui, certo? E essas vias diferentes, elas são compostas por proteínas diferentes. Então, dependendo, né, da proteína que estiver comprometida, né, a gente vai ter diferentes perfis, certo? Proteínas que são associadas à ativação da via do complemento e que estão anteriores à formação desse complexo enzimático que forma as enzimas que vão formar as opsoninas, né? Então, qualquer defeito que esteja antes da formação desse complexo enzimático vai comprometer a opsonização e vai favorecer as infecções por bactérias extracelulares, né? Principalmente as infecções sinopulmonares. Se a falha está nos componentes finais do sistema complemento, aquelas proteínas que se inserem na superfície do patógeno, formando um poro para que ele sofra a lise osmótica, na verdade, o único gênero que é de fato suscetível
a essa atividade efetora do complemento são as bactérias do gênero Neisseria. Então, se o defeito genético for nessas proteínas da fase final da cascata, as deficiências, a deficiência vai estar associada, né, às infecções por bactérias do gênero Neisseria, muito mais do que por outros gêneros, certo? Para fechar, eu considero importante falar para vocês a respeito de vacinação no paciente com imunodeficiência primária, né? É sempre uma polêmica muito grande, cada vez que se começa uma campanha de vacinação, quem é que pode, quem é que não pode. Paciente com imunodeficiência primária, a princípio, né, é um paciente que tem dificuldade em desenvolver resposta imune, né? Então, a gente tem que ter isso em mente, que a eficácia de qualquer vacina vai depender do grau de comprometimento da resposta imune que esse paciente tem, certo? Então, alguns padrões de imunodeficiência primária até podem receber determinadas vacinas, mas não é uma garantia que eles vão ter uma resposta eficiente, certo? Então, esse quadro aqui, né, ele separa as vacinas entre vacinas atenuadas, que são aquelas feitas com o micro-organismo inteiro, e ativo, embora sem capacidade de causar doença, né? Então, as vacinas atenuadas são aquelas elaboradas com micro-organismo com capacidade de replicação, mas com a capacidade de causar doença atenuada. Só que num indivíduo atenuado, num indivíduo imunocompetente, né? No indivíduo que tem comprometimento na resposta imune, essa atenuação ela é relativa, né? Então, pode haver, né, uma complicação séria em função da própria vacina nesses indivíduos que têm imunodeficiência, né? Desse outro lado, estão as vacinas inativadas, né, ou vacinas que não são feitas com micro-organismo inteiro, que são as vacinas acelulares, certo? Então, essas vacinas aqui, a princípio, não tem nenhuma contraindicação, certo? Mas não é uma garantia de que elas vão induzir uma resposta eficiente nos indivíduos com imunodeficiência primária, certo? Então, de uma forma geral, para indivíduos que têm imunodeficiência primária que afeta as proteínas do complemento, não tem qualquer contraindicação de nenhum tipo de vacina, certo? No caso dos indivíduos que têm imunodeficiência para a função de fagócito, apenas a BCG é contraindicada. A BCG é uma vacina que contém Mycobacterium vivo, né? Então, você não pode administrar num indivíduo que tem deficiência de fagócito, né, um micro-organismo que se instala dentro do fagócito, certo? Né? Vivo, certo? Atenção aos contactantes desse indivíduo com imunodeficiência primária, né? Aos familiares, aos cuidadores. Esses indivíduos têm que estar com as suas vacinas todas em dia, mas não devem receber a vacina Sabin, a vacina oral antipólio, que é a vacina da gotinha, antipoliomielite. É uma vacina que contém vírus atenuados da poliomielite e que, por esses vírus, né, terem capacidade replicativa, eles seguem o curso de uma infecção normal dentro do organismo do indivíduo vacinado, né? Então, eles vão ser eliminados pelas fezes do indivíduo vacinado. Então, assim como um indivíduo infectado pelo vírus selvagem da polio, né? Assim como ele pode contaminar um outro através das fezes, porque ele está eliminando o vírus nas fezes, um indivíduo vacinado com a Sabin, ele vai, da mesma forma, eliminar o vírus vacinal nas fezes, né?
E esse vírus vacinal pode entrar em contato, né, com outros indivíduos na comunidade. Se esses indivíduos forem imunocompetentes, ótimo, porque vai imunizá-los. Mas se eles tiverem, né, imunodeficiências graves, né, isso pode ser um problema bastante sério, certo? Muitas vezes a terapia de reposição supre essa deficiência de imunização para algumas infecções, mas para influenza e para as infecções por pneumococo, a terapia de reposição não supre. Então, essas vacinas são indicadas, né? Mesmo que não haja uma produção tão efusiva de anticorpos, essas vacinas são indicadas para esses indivíduos. E eu já falei muito, então eu vou terminar por aqui e a gente abre para as perguntas, tá bom? Tá bom, professora, muito obrigado. Obrigado mesmo pela grande aula que a senhora deu. Engraçado que me lembrou as aulas que a gente tinha em sala de aula. Eu vou até talvez fazer uma transcrição mais tarde para poder pegar todas essas informações aí que a senhora passou. Perdão. Pode falar, professor. Ainda bem que lembrou, né? Sinal que eu continuo falando coisa com coisa. É verdade, é verdade. Eu posso até esquecer da minha função na liga, mas imuno eu não esqueço, não. Com certeza não. Você é o meu público mais fiel. Senhora? Você é o meu público mais fiel, Davi. Pô, nem fala. Onde eu abro uma live, eu dou de cara com você, Davi. É verdade. É verdade mesmo. E ainda faço várias perguntas, né? Perguntas loucas, como sempre. Várias. Vou fazer agora as perguntas. Tá bom. A Luciana perguntou o seguinte: a criança com imunodeficiência primária, com deficiência antipolissacarídica, após revacinação, criou anticorpos. Pode ocorrer desses anticorpos sumirem novamente depois de um tempo? Pode. A Mariana perguntou: esses linfócitos reguladores são utilizados nos medicamentos como imunossupressores. Nos casos de doenças autoimunes, já que eles servem como moduladores dessa resposta, eles também são usados... perdão. Esses linfócitos regulatórios são utilizados nos medicamentos como imunossupressores. Nos casos de doenças autoimunes, já que eles servem como moduladores dessa resposta, eles também são usados nesse tratamento? Olha, a gente não usa linfócito como modulador de resposta imune ainda. Tá. Tá bom? Tô entendendo. Não é uma terapia, né, feita, ela deve estar confundindo. Né? Existem anticorpos monoclonais usados, né, para controlar doenças autoimunes, algumas imunoterapias, né, para diferentes doenças, mas o linfócito em si, não. Entendemos. Entendi. E para terminar, a Rafaela Rocha fez a seguinte pergunta: há alguma explicação para os picos de incidência da imunodeficiência comum variável? Não que eu saiba. É interessante, né? Essas duas fases, assim, mas não que eu saiba. Sim. Certo? Legal, bacana. Professora, é isso. Professora Elisa, a senhora gostaria de falar alguma coisa? Oi, eu queria super levantar alguma parabenizar. questão? Tá me ouvindo? Me ouvem? Estou te ouvindo, Elisa, estou te ouvindo. Vera, que prazer enorme estar aqui te ouvindo. Eu estou pedindo desculpas por não... Eu estou com a minha internet caindo toda hora, viu? Eu tenho medo de ligar a câmera e sobrecarregar aqui. Eu acho que é o meu... Bom, enfim, eu estou com um probleminha aqui. Mas queria te parabenizar. Todo mundo babando nessa aula, hein, galera? Muito bom, muito bom. É muito difícil na aula assim, olhar para o rosto das pessoas, né? É super estranho, mas eu já estou até me acostumando com a ideia. Eu acho que a voz também tem o seu poder. Pelo menos eu acho que eu tenho aprendido a falar um pouco mais devagar. Eu acho que os meus alunos vão gostar um pouco mais disso. Ô, Vera,
Eu queria te fazer uma pergunta que não é muito relacionada à EDP, mas é uma curiosidade que realmente eu não sei e que a mídia tem trazido muito, que são essas famosas tempestades de citocina. Não sei se você está acompanhando isso. Sim. Você está acompanhando para a Covid-19? Você queria falar um pouquinho para a galera explicar? Porque isso é muito interessante. Tem sido falado alguma coisa dessas moléculas, né, que participam na comunicação entre as células, desempenham um super papel, e que isso tem uma grande importância no diagnóstico e na gravidade da Covid, né? 19. Fala um pouquinho para a gente. Tá. Então, vamos esquecer um pouquinho de imunodeficiência primária. Essa tempestade de citocina, vista na infecção pelo SARS-CoV-2, ela é fruto de uma resposta inflamatória intensa que se desenvolve em alguns indivíduos, não todos, né? Por que acontece exatamente essa resposta inflamatória intensa? Pode ser que seja uma combinação de fatores. Quais fatores? Carga viral e fatores intrínsecos do indivíduo, certo? Fatores intrínsecos que podem ser comorbidades ou até mesmo perfil de resposta imune, né? Desde de diferenças mais sutis, de comportamento de resposta imune, que eu costumo falar para as pessoas. Quando a gente se depara com dois indivíduos que foram expostos ao resfriado ou ao influenza, né, a vírus que a gente está em contato mais vezes, a gente, né, não vê indivíduos que ficam mais prostrados e outros que ficam menos prostrados, né, indivíduos que se abatem mais, né, que uns têm febre, outros não têm. Isso é perfil de resposta imune, que é inerente a cada um, né? Então, isso vai acontecer isso vai acontecer em infecções menos graves e vai acontecer em infecções mais graves, né? A gente não exclui a possibilidade também de alguns polimorfismos gênicos que podem favorecer a determinados indivíduos a terem respostas muito mais exacerbadas do que outros, né? Então, o processo inflamatório na infecção, na COVID, ele é desencadeado pelo vírus como qualquer infecção desencadeia processos inflamatórios, né? Só que nesses indivíduos ela não se resolve adequadamente, ela não se controla adequadamente. E aí o processo inflamatório, quando ele não é controlado, ele se torna sistêmico. E um processo inflamatório sistêmico exacerbado, ele leva a quadros graves, né? É o que caracteriza os quadros de sepse, que pode levar ao choque séptico. Né? Esses processos inflamatórios exacerbados, sistêmicos, estão associados à coagulação intravascular disseminada, né? Então, isso não é uma característica... nossa, o vírus induz uma coagulopatia, o que será que ele tem de diferente? Isso é resposta inflamatória, isso é sistema imunológico que induz isso, certo? Então, à medida em que você não controla a inflamação, é como se ela se retroalimentasse. E aí ela vai se tornando cada vez maior e mais difícil de controlar, certo? Então, por isso que se chama de tempestade de citocina. Né? Um desses marcadores é a interleucina 6, que é uma dessas citocinas pró-inflamatórias, e ela é associada, ela é um prognóstico ela é um marcador de mau prognóstico, né? E ela está elevadíssima nos pacientes, né? Que apresentam os quadros mais graves. Eu tô tentando me conter. Vera, maravilhoso. Porque eu tô falando, eu tô sem dar aula, eu tô louca para falar de imunologia, eu tô tentando me controlar. Porque, Vera, a literatura vem falando que essa tempestade de citocina foi a principal causa de morte na pandemia lá de 1918, da gripe espanhola.
Uhum. Então, eles estão fazendo essa associação. Eu falei, a Vera está aí, eu vou me esclarecer com Vera, porque a gente acompanha e fica preocupado, né? Não, sem dúvida, mas olha, Elisa, se tem alguma coisa, as pessoas estão falando assim, o que a gente pode tirar de bom dessa pandemia, que eu tiro de bom dessa pandemia, é ver as pessoas falando de imunologia, né? É ver as pessoas falando de anticorpo neutralizante, é ver as pessoas falando de citocina inflamatória, e aí a gente vê a importância da gente entender o funcionamento do sistema imunológico, como ele está implicado, né, em tantas situações, e ele é o grande vilão, né? É claro que o gatilho é o vírus, né? A gente não sabe dos mecanismos de escape, parece que pode ter algum mecanismo de escape, sim, né? Prevenindo as respostas precoces para que ele seja eliminado rapidamente. Então, se o vírus permanece, ele alimenta a resposta inflamatória. Então, claro que a presença do patógeno é fundamental, né? Mas a contribuição, né, do próprio sistema imunológico na patogênese é decisiva, né? Muitíssimo obrigada. De nada, é um prazer de verdade. E foi, por incrível que foi, durante a pandemia, assim, a gente poder se encontrar, que a gente conseguiu fazer parte do mesmo evento, da mesma aula. Graças a essas ligas, você já viu são fantásticas. O Veroca. Oi, quem está me chamando? Tia Cleo. Oi, meu amigo. Vou colocar aqui o vídeo. Então, parabéns. Acabei de mandar uma mensagem para você que eu vou entrar agora na reunião da Neuro. Tá me ouvindo, Vera? Estou te ouvindo. Está cortando o áudio. Tá. Então, é um assunto denso, você é muito corajosa. Eu estava já orando por você, para Jesus te abençoar, porque esse é um assunto que eu e Rosa, a gente odeia. Parabéns, parabéns. Posso falar? Agora, só fazer. Fantástico. Excelente. Nessa aula, está de parabéns. Muito. Adorei. Ó. Fazer aqui só 2 observações que eu gostaria de fazer. A gente tem, além, claro, eu vou tirar aí o viés, né, do acesso à saúde pública, à saúde privada, mas os afrodescendentes e alguns jovens que estão vindo a óbito por Covid, não fora via de regra, eles são obesos, eles estão com sobrepeso. Então, a afrodescendência e a obesidade são fatores que facilitam essa tempestade de citocina mesmo. É claro que existe o polimorfismo genético, mas a gente sabe toda a esculhambação metabólica que ocorre no excesso de peso. Cleo, manda oi para o professor. Oi. Deus me livre. Professora, eu posso fazer rapidinho uma pergunta que fizeram? Pode. Disseram assim, só para linkar os assuntos. Infecções em um paciente com imunodeficiência primária. A manifestação clínica é basicamente por causa da ação do micro-organismo? Aí uma outra pergunta que ela fez. A resposta imune em si levará a um aumento ou não influenciará no percurso da doença? Então, depende, né? Por exemplo, a doença granulomatosa crônica, né? Esse indivíduo ele vai formar granuloma em resposta a infecções que normalmente ele não formaria. Então, é uma resposta imune alterada, né? Já outras infecções, não. Vai acontecer um perfil clínico comum, né? Mesmo ele sendo imunodeficiente. Então, isso vai variar de acordo com o tipo de imunodeficiência. Certo? O que ninguém me perguntou... Cortou um pouquinho o áudio da senhora. Cortou o áudio? Eu falei que vai depender do tipo de imunodeficiência, né?
Doença granulomatosa crônica é um bom exemplo de um perfil clínico que não necessariamente é característico de um padrão de infecção, porque o indivíduo com essa doença pode formar granuloma em infecções que normalmente não se tem formação de granuloma, certo? Mas isso não vai acontecer com todas as imunodeficiências. Então, algumas, o curso clínico vai ser um curso clínico tal como acontece num indivíduo imunocompetente, certo? Então, isso depende. Certo? Professora, mais uma vez nós queremos te agradecer em nome da LAPEN. Perdão. Tá, então, deixa eu só... Pode ficar à vontade. Como o assunto, né, não podia ser diferente, né, da Covid, está levando todo mundo, né, só o que a gente consegue pensar no momento, meu último slide era um slide em que eu trouxe uma tabela que, na verdade, vem de um consenso entre a Sociedade Brasileira de Pediatria e outras sociedades com relação ao que eles consideram a estratificação dos pacientes com IDP nos grupos de risco para a Covid, certo? Então, vocês vão... tá incluído na aula, então vocês vão disponibilizar depois os slides, eu acredito. Então, vocês vão ver essa última tabela. Realmente, eu não abordei, porque eu já estava com 1h30 já, e ninguém aguenta, nem eu aguento. Então, nessa tabela, ela posiciona os diferentes tipos, né, de IDPs em 3 graus de susceptibilidade, de grau de risco à Covid, certo? Então, a gente também fica sempre com essa ideia de que tem imunodeficiência, é mais suscetível aos quadros, né, agravados da Covid, e não necessariamente, né? Pacientes que têm perfis muito brandos de imunodeficiência, com imunodeficiência seletiva de algumas classes de GG, que nem sequer precisam fazer reposição, eles são classificados no mesmo grupo de risco que o indivíduo normal, sem nenhum outro acometimento, certo? Então, se for um indivíduo que tem imunodeficiência só de anticorpo, predominantemente de anticorpo, ele está num risco médio, né? Ele nem é o paciente com risco maior, né, para desenvolver complicação na Covid. Mas, obviamente, que aqueles que têm comorbidades, aí eles são, né, estão no grupo de risco tal qual um indivíduo sem imunodeficiência. Então, tá lá essa tabela, é o último slide. Acho que vocês vão levar ela junto com a gravação da aula, eu acredito. Tá? Se não levar, eu mando depois. Tá bom? Muito obrigado, professora. Outros professores vão querer fazer alguma pergunta, levantar alguma discussão? Professor Jairo, pode ficar à vontade, hein? Não? Então, a gente vai terminar por aqui. Professora, muito obrigado. Eu agradeço a senhora em nome da LAPEN, em nome da LAAP. A senhora foi super bem. Muito obrigado mesmo. Muito obrigada, querido. Estou à disposição. Tá bom? Quero agradecer também... Tudo bem. Quero agradecer também ao professor Jário Dias, que esteve conosco aqui, professora Leila Rangel, Rosa Maria Tavares, também outra professora, e professora Glória Regina da Silva. Muito obrigado, gente. Obrigado também àqueles que nos assistiram. Brigadão mesmo. Obrigada,